E aí galera, mais um vídeo aqui de review de uma session jogada, né? Aparentemente um jogador recreativo, normal, comumente aí no limite de $2, né? Então a gente vai aí trabalhando com o jogo ABC e a partir do momento que a gente vai ter algumas leituras específicas dele, a gente vai adaptando nosso jogo, né? Vamos lá, o cara começa com limp, raise 5 off, não tem porquê a gente dar um raise por blefe, nem por valor, a gente vai jogar um puppet pot aí tranquilo. A gente sempre dá esse check, a gente não vai de lead nesse flop com praticamente nenhuma mão, né? A gente sempre dá o check para o agressor, digamos assim, né? Ele falar primeiro. Check back nesse flop, e turn dobrou 2. Raise 5 off não é uma mão que a gente consiga, não é muito legal para a gente blefar, né? Nesse tipo de spot, como a nossa range de valor vai ser bem pouco, por exemplo, algumas damas eu ainda vou de check, né? Eu só vou valo e betar aqui, vou apostar por valor se caso eu tiver um 2. Todos os três eu vou de check também. Então, como a nossa range de valor ela é muito pequena, a nossa range de blefe ela tem que ser muito pequena também, né? Rei 5 não é uma mão que a gente possa blefar muito. A gente provavelmente não vai foldar a mão melhor, a gente não vai tomar call de mão pior, então esse Rei 5 tem um valor de showdown, a gente vai para o check mesmo. Ele deu um check bem rápido e aí a gente continua aí com a nossa estratégia, não tem por que blefar essa mão e acabamos aí conseguindo um showdown, ganhando um showdown. Dama 5, aqui no começo que a gente não tem leitura nenhuma do oponente, né? Eu posso ir de min raise para ver se vai ter uma fold equity, se a gente consegue fazer ele foldar no pré-flop. Então a stack aí na tá deep, a gente tem bastante ficha, né? Não preciso já começar a mandar limpo com essa mão. Agora, no momento que a gente vê que o oponente ele agride bastante nossas open raises, ele defende bastante, não larga os potes no pós-flop, a gente pode dar um limpo com essa mão tranquilamente e jogar um pós-flop, né? Flop veio 10 rei valete. Eu acho que ele deu uma donkey bet aqui nesse flop. A gente nunca faz essa donkey bet, não faz sentido nenhum, sabe? Para você conseguir balancear essa donkey bet, ainda mais com um big blind de bet, não faz sentido nenhum. Então, nítido que eles ficaram recreativos, a gente vai só adaptando. Beleza, essa donkey bet bem pequenininha, eu acredito que seja talvez alguma dama, talvez um 10, um valete, que ele está dando uma blocking bet, né? 10 rei, a gente tem aí open-ended, né? Com essa mão eu posso ir tanto para o call, jogar um pouquinho mais passivo, se é um cara que é muito maníaco, ele não vai foldar, eu posso jogar mais passivo e tentar ganhar um valor dele depois, né, quando a gente acertar a mão, ou simplesmente largar. Mas nesse caso eu não tinha read nenhuma, se eu não me engano eu optei pelo raise, né, para ver como que realmente ele joga. Essa raise aqui, né, não acho muito ruim. Mãos que a gente poderia fazer isso por valor. Rei 10, rei valete, 10 valete, ás dama, dama 9. Né? Ele acabou pagando e a gente conseguiu aí straight. Beleza. Nessa situação, o cara checou pra gente, com certeza que a gente vai ter que valor betar. Mãos que a gente poderia fazer isso por blefe. Sinceramente, nesse spot eu acho que eu quase nunca vou estar blefando. Só que aquela coisa, versus um cara recreativo, não tem por que a nossa range ser totalmente equilibrada, né? Aqui eu vou de bet, talvez, muito talvez, eu daria uma bet bem pequenininha aqui com Ice Rei, talvez com, como que fala? Trio, né? Par de 10, par de valete, eu daria essa bet bem pequenininha, então até que dá pra balancear essa bet, né? Acredito que eu fui ali de meio pote. E de novo, eu posso tomar call só de, sei lá, Ás 10, talvez um 9, 10, sei lá, o cara é meio doido. Né? Ele veio para um check raise. Aqui nesse caso não tem porque a gente mandar de volta, né?
mandar um all-in aqui, não faz sentido nenhum. Por blefe ou por valor, não faz sentido nenhum esse all-in. Se ele estiver blefando, a gente deixa a corda para ele se enforcar. Se ele estiver value betando, a gente está split pot, né? A gente vai estar empatando, não tem problema nenhum. Aqui a gente opta pelo call. E se ele estiver blefando ali, ele pode, né, a gente dá a corda para ele se enforcar ali no river. Betou um pouquinho aqui, não tem o que fazer, estamos nuts, com certeza um all-in. Às vezes ele toma, a gente toma call de, sei lá, trinca de 10, duvido que ele tenha, mas sabe, um two pair da vida aí. O cara é recreativo, então a gente tem que value betar mesmo. E acontece que ele tinha aí a gente estava splitando. Então a gente sabe que ele dá donkey bet no flop, com bottom pair e com draw bom. Até coloquei uma, não dá para vocês verem, mas eu coloquei uma notinha ali que ele faz isso. 4-6 off eu já posso colocar uma range de limp, não tem problema nenhum. E aí, ó, donkey bet no flop de novo. Aí a gente já vai vendo, né? Pô, essa donkey bet será que ele faz com bottom pair, com alguns draws bons, né? 4-6 off, temos aí um gut shot, dá tanto para pagar quanto para a gente tentar um raise por bluff. Eu optei pelo jeito mais passivo ali. Ele checou esse river. Aqui a gente pode mandar um bluff, né? Eu posso ter 3 na minha range, talvez eu vou value betar algum 9, talvez eu value betar algum 7. Então aqui com essa mão acho que é um belo candidato aí para a gente blefar. Às vezes ele tem algum gut shot aí também, sei lá, um valete 8 e larga nesse turn. Acontece que ele pagou, eu já acho meio esquisito, ele pode ter muito bem um 7, talvez até um 9, talvez um 3 dando um slow play, mas nesse river aí eu consigo um valor de showdown. Né? Betou pot nesse river aqui, eu já acho que ele pode muito bem ter um 3 realmente, né? Às vezes acertou algum draw aí também, 6 high, não preciso pagar. Por conta do pote, do tamanho da aposta dele, a gente não precisa pagar muitas mãos, né? Que com certeza eu pagaria com 3, talvez um 8-5 eu teria também, eu jogaria da mesma forma, então aqui eu só largar e tranquilo. Mas um negócio interessante é saber que ele dá essas donkey betzinhas no flop, né? Talvez quando ele dá check, esse check sem dar o lead ou a donkey bet no flop seja uma range bem fraca, então a gente pode atacar nesse caso também. Dá uma 9 versus uma range limpa é uma boa mão para mandar um raise por valor, e aqui praticamente eu mandaria 33%, 100% da minha range, né? A não ser que ele comece a pagar muito, blefar muito em cima, aqui eu vou apostar 100%. Beleza, valete em raise, tranquilo, por valor. E aqui ele já dá um check. Aqui a gente já pode pensar, putz, esse check, o que pode ser, né? Na minha cabeça ele vai dar muita donkey bet com algumas mãos feitas. Então quando ele dá esse check, a range dele vai ser mais fraca. Talvez algum ace high, talvez um par de, sei lá, 4, sei lá. A gente apostou com o gut shot, acertamos o gut shot no turn e agora é só value betar realmente. Ó, ele foldou esse turn. O que ele pode fazer? Que mão que ele pode fazer, né? Isso, eu acho que ele pode fazer com esse high, alguma coisa assim. Então a gente pode já atacando esse tipo de situação, né? Na minha cabeça, um check call no flop é uma range muito fraca. Né? Quando ele dá essa check, ele pode muito bem largar a mão, ou se caso ele dá um check call, uma range um pouquinho mais fraca. Aí, ó, no caso, ele deu o check fold no flop também. Então é bem interessante, a gente já tem uma leitura interessante sobre ele. 6-7 eu posso tanto jogar no pet pot quanto aumentar por blefe, né? 6-7 é uma mão que quando ele pagar ele não vai estar tão dominado e tem uma jogabilidade interessante. No caso ele deu um limp tribet. Não tem por que a gente pagar essa mão, não tem por que a gente forbetar blefe com essa mão. Na verdade eu não vou forbetar blefe jamais, sem leitura, né? Então só largar, mas interessante que ele faz isso daí.
Em raise com mais 3, se tiver um fold jack vai ser legal, ele me deu uma micro tribet. Eu não vou foldar nenhuma mão. A questão é, dou uma 4bet ou não? As 3 é uma excelente candidato para dar 4bet bluff, para ser sincero. Tem muito, ele bloqueia muitas mãos que ele pode fazer a tribet por valor, né? Só que, de novo, a gente não tem leitura nenhuma. A melhor coisa é só pagar e jogar um jogo mais passivo até a gente ter uma leitura interessante sobre ele. Ó. Pagamos um Big Blind. Aqui eu vejo essa bet mais como um check, né? Então eu pago, eu vejo mais como um check, então eu daria check back novamente. Daria um check back só para ver, às vezes, sei lá, pode fazer com rei dama, rei valete, rei 10. Então às vezes a gente até tem um valor de showdown, eu não vou blefar, eu tenho um valor de showdown, e no caso ele fez realmente com as 10. É praticamente uma blocking bet que ele está fazendo, né? 8-9, se eu for para uma raise, eu acho que eu vou estar overplayando muito essa mão, um check, tem uma jogabilidade bem boa no NP de pot. Esse turn é interessante, ó, essa jogada é interessante. O que eu daria apostaria de valor nesse turn? Eu não vou ter muitos ases, alguns ases eu ainda vou de check. Algumas damas eu também vou de check, o 5 eu não vou valor betar, ou seja, a minha range de valor nesse turn é muito pequena. Logo, a minha range de bluff ela também não pode ser grande. Nesse caso eu vou ter alguns gut shots, né? 2-3, 2-4, flush draw, né? 8-9, até poderia, mas eu acho que eu preferia uma range tipo 6-7, né? 7-8 para blefar. 8-9 eu prefiro não blefar, não colocar, senão eu vou estar blefando demais nesse tipo de situação. Só para um check mesmo, praticamente largando a mão. Postou pot, pode ser tanto uma dama quanto um ás dando um slow play, a gente não sabe, mas com essa mão que não tem como pagar para ver. Beleza? Em raise com rei 3, eu acredito que eu deixo, ou um limpo também, não tem problema nenhum. Valete 3-2, com certeza uma bet por valor, por proteção, toma um call de muita mão pior. Não tem por que mandar mais do que meio pote. Agora é interessante, ó, eu tenho mais provas para acreditar que ele vai dar esse chess. Quando ele não dá lead nem donkey bet, ele tem uma range muito fraca. Então eu posso agredir muito nesse tipo de situação, c-betar flop bastante, talvez até barrelar turn, talvez até barrelar river, dependendo de como que as cartas elas vão bater, né? Porque provavelmente quando ele dá esse check, ele vai estar com uma range fraca. As 6 eu acredito que eu posso dar uma raise por valor, com certeza. Ele dá bastante limpo, né? Mesmo aquela mesma situação, eu vou de 33%, um terço do pot, praticamente com 100% da minha range nesse flop bem wet. Estou praticamente por valor e por proteção nesse As 6. 7, 8, acredito que eu fui de limp contra esse tipo de cara. Não tem tanta fold assim, o stack ele já não está tão deep, então melhor jogar um pot pequeno. Aí, ó. Ele mandou uma donkey bet nesse flop, só que esse flop é um pouquinho mais seco. Eu acredito que eu resolvi pagar só para ver como que ele faz depois, né? Ó, deu check, aí eu acredito que ele possa ter um 3, talvez, sei lá, um ace high que não quer dar check call, talvez até uma dama dando slow play, mas por proteção, às vezes ele paga com esse high, paga com 3, aí agora nesse caso já não acredito que ele tenha muita dama nessa range, jogou muito passivo. Pode ser que tenha? Pode, mas eu ainda acho que eu posso tomar call de ace high, de um, sei lá, king high talvez, que ele não está acreditando muito. Então nesse caso eu não acredito que eu tenha que apostar muito alto, né? Acho que 67% ele vai pagar com ace high. Eu não preciso ter muito medo da dama também, né? Nesses stacks, jogando com esse pessoal recreativo, você não pode ter medo de value betar. O value bet é quando você vai ganhar mais do oponente, né? Esses recreativos, eles vão pagar muito mais wide, muitas mãos ruins, né? Ou eles vão blefar demais. Então, nesse tipo de situação que você precisa aproveitar mais, tem que value betar, cara.
tem que value betar contra esses caras. Tem que dar team value bet, extrair ao máximo que tiver. Acredito que eu fui de 67. E aí, no caso, ele foldou. Pode ser um 3, talvez um ace high, alguma coisa nesse sentido. Ace 5 já não é uma mão muito boa para dar raise por valor. Isso, um check vai ser melhor. Ó, ele não é um cara que ele aposta muito, né? Então, quando ele realmente fizer a aposta, eu posso respeitar um pouco mais. Mas a gente viu também que ele pode apostar com mãos fracas. Então, esse acredito que dá para dar um call. E aí no river, se ele colocasse um valor normal, eu ficaria melhor para largar. Ficaria mais tranquilo para largar. Como ele mandou essa bet bem pequenininha, um call eu não acho muito ruim não. Mas aí a gente viu que ele estava realmente fazendo por valor. Né? Check back se flop, eu acho bem legal. Para equilibrar essa range. Ter alguns as nesse turn. Só que vendo agora, o que a gente pode adaptar contra esse cara? A gente não precisa equilibrar muito a nossa range para proteção e tudo mais. Por quê? Porque a gente consegue ver que esse cara ele não é um cara muito agressivo, que vai tentar arrancar a gente de vários potes. Né? Então, nesse caso, eu acredito que eu possa blefar mais do que o normal contra esse cara. Quando ele der esses checks no flop, principalmente, né? Ele não é um cara que é muito tricky, aquele cara que faz muitos moves, muitas jogadas assim muito rebuscadas. Não, é um cara que é praticamente previsível até. Né? Não blefa muito, folda ok até, razoavelmente. Se errar, eu acredito que ele folda legal. Então é um cara que a gente pode apostar mais, né? Em boas situações e value betar bem. Né? Talvez largar algumas mãos que se ele for muito agressivo, eu largaria algumas mãos que normalmente não largaria. Né? Então esse tipo de adaptação que a gente pode fazer com esse cara. Beleza? Check com certeza uma C-bet. Acho que a fold action nesse flop vai ser bastante. A gente tem vários backdoors draws. Aí, nesse caso eu já prefiro largar. Ele pode ter algum 2, talvez algum 5, alguma dama, né, que não resolver dar donkey bet. Só prefiro largar e ver. Ó. Nesse caso, aí ó, tinha um ace high. Né? O que corrobora ali com a minha teoria de que check call no flop vai ser uma range muito fraca e a gente pode sim barrelar contra esse tipo de cara. Valete 2 mandou um lead, aqui a gente não precisa ficar com medo. Ele pode fazer isso com um 5, um 6, um valete. Reis a gente não vai dar porque não vai tomar uma call de mão pior. Né? A gente vai estar overplayando a nossa mão, jogando ela mais forte do que ela é, mas com certeza largar eu não vou. E aqui, pode ter o 5? Pode, mas a chance de ter um 5 é muito baixa. Né? Ele pode estar fazendo isso com 6, pode estar fazendo isso com valete. Por essa quantidade de valor que ele apostou, eu acredito muito que ele possa estar fazendo isso com 6. Talvez com valete, talvez com 5, mas aqui é aquela situação, tem que extrair valor desse cara. Ele pode pagar com esse raio, o cara é recreativo. Então aqui com certeza a gente vai de raise por valor. A questão acredito que não precisa ser muito, acho que 67% ele está ótimo. É um pouquinho menos de 300, está legal, ele vai me pagar com alguma coisa pior, né? O ruim disso é que vocês não conseguem ver o histórico da mão, né? Quando eu clico ali, não dá para ver o histórico, mas eu acredito que ele tinha um 6 mesmo, um par de 6, um full house ali. Esse cara não ia largar. Ó, nesse caso que é a adaptação em cima das leituras. Quando esse cara dá check, eu acredito que seja uma range muito fraca, né? Que a fold action vai ser muito forte, né? O rei 3 é aquela coisa, eu não preciso de uma range, equilibrar muito a minha range para proteger as minhas mãos, certo? Só que nesse caso, eu prefiro dar um check back no flop para talvez ele tentar, a minha mão é muito forte, não precisa de proteção, certo? Eu prefiro dar um check back no flop, não de questão de equilibrar
a minha range de check back nesse flop. Mas mais na questão de ele tentar acertar alguma coisa, porque eu sei que agora ele praticamente não tem nada, e aí sim eu consegui extrair um valor. Então por que eu dei check back isso? Com certeza. Aqui eu não lembro se eu fui por raise ou pelo call. Eu acho que qualquer uma das duas situações seria legal. Isso acho que eu fui por raise pensando assim, ele blefa pouco, né? Chances são grandes de ele ter acertado uma dama, ele não vai largar a dama. Né? Não preciso ter medo do flush. Eu tenho um bloco do flush também legal. Então é isso.